Que a graça, a paz e a bondade do Senhor Jesus esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao novíssimo curso de formação psicanalítica pastoral. Sou o professor Rogério de Souza e estaremos andando durante todo este ano de 2024 e o próximo ano de 2025 com a sua formação. Este é um curso patrocinado por aqueles meus irmãos e minhas irmãs que contribuem com o projeto dos Teólogos de Fronteira. Por bondade de Deus, além de receber a formação na área da teologia, também recebemos formação na área da filosofia e da psicologia, e recentemente estamos trabalhando com a psicanálise. E a grande preocupação é justamente essa. O que eu faço com os dons e talentos naturais que Deus me deu para colocá-los a serviço das pessoas? Eu faço essa pergunta a mim e essa pergunta você faz a você. Porque nem a maior parte do serviço que nós prestamos para Deus é fora do ambiente religioso, é fora da igreja. A maior parte do serviço que nós prestamos a Deus é no cuidado com as pessoas, com a nossa família, com a sociedade, com os talentos naturais. Agora, 2 horas por dia, 1 ou 2 vezes por semana, prestamos um culto religioso a Deus, sacramentado, paramentado, com indumentária, com cerimonial. Significa o quê? O que é que eu faço com o restante dos meus talentos? Sirvo apenas a mim mesmo? Vou em busca do vil metal? Me enriqueço? E daí vem a grande preocupação da teologia protestante. A teologia protestante, ela fez uma revisão em todo o cabedal de conhecimento que a igreja veio trazendo ao longo dos séculos, e nessa revisão tinha que se falar sobre o que é o sacerdócio, o que é o serviço a Deus, o que é o culto. E o grande legado, a grande herança que nós recebemos dos protestantes, dos reformadores, é que o nosso culto ele se estende para muito além das paredes da igreja, do santuário, da capela, da catedral ou da basílica onde nós servimos a Deus. Ao ponto de Martinho Lutero, o pai da reforma, o príncipe da reforma, ele ia afirmar nas suas cartas que o lavrador na terra está prestando culto a Deus, que a mãe cuidando de seu filho está prestando culto a Deus. E vamos ampliando essa ideia quando você pega João Calvino, que ele fala sobre o cuidado das economias mundanas, da moeda, como sinal de que você é um bom mordomo de Deus. E que é uma benesse de Deus o enriquecimento dos seus filhos pelo suor, pelo trabalho, pela produção de riquezas. De tal maneira que a cultura protestante, onde ela chegou, ela trouxe o avanço da sociedade. Ela estabeleceu leis melhores. Ela incentivou o trabalho das pessoas. Certamente que existem desvios, mas onde é que o homem coloca a mão e que não tem desvios? Como a palavra de Deus diz, nem todos têm a fé. Sejam bem-vindos a este curso de formação psicanalítica pastoral, e é isso que pretendemos fazer. Colocar os dons e talentos que Deus nos concedeu a serviço de todos vocês. Devemos saber também, é bom sempre lembrar, a maior parte da humanidade não está dentro de um templo religioso, dentro de uma igreja. E, no entanto, Jesus disse, o Pai cuida, trazendo chuva e trazendo sol sobre todos, cuidando de todos.
Você já imaginou se Deus tivesse que cuidar somente daqueles que estão dentro da igreja e deixar o restante do mundo à míngua? Nem nós mesmos sobreviveríamos. Nós estamos em comutação com o mundo. A maior parte dos bens e produtos que chegam na nossa casa, todos vêm da mão de obra de gente que nem serve a Deus em igreja alguma. A maior parte da tecnologia que está na sua mão é pelo suor e pelo trabalho de pessoas que nunca nem ouviram falar de Jesus. E como que isso se dá? Se dá pela mordomia, se dá pelo cuidado. Da agora em diante, nós, especificamente nesse curso, vamos pensar da psicanálise como sendo mais uma das ferramentas das ciências naturais que vieram para auxiliar as pessoas. Quer dizer que nós vamos desespiritualizar um fenômeno, é isto mesmo, tá? Desespiritualizar, demitologizar, desmistificar, trazer para o chão de loja, trazer para o dia a dia. Essa é a intenção da nossa formação. É expelir o demônio, não como se ele fosse uma entidade metafísica que toma conta de uma pessoa, mas no sentido metafórico, como foi utilizado pelo Paul Tillich. Paul Tillich, teólogo da igreja, ele falava sobre a demonização do mundo. Essa demonização é essa mística fantástica que as pessoas desenvolvem, enxergando o diabo para lá e para cá. Então existe uma demonização do mundo. E o que nós devemos fazer? Nós devemos, então, fazer o exorcismo, desdemonizar o mundo, mostrar que a coisa é muito mais humana do que diabólica. Se você quiser mais aprofundamento sobre essa área, né, nós oferecemos o curso sobre angelologia, demonologia e satanologia. Lá a linguagem é bem outra. Permita-me fazer aqui uma calibragem do som com vocês, tá bem? Eu estou utilizando aqui este microfone, tá bem? É um bom microfone, tá? Ele tem aqui a diminuição dos ruídos. Mas eu também tenho aqui o microfone do celular, que é o que eu estou utilizando aqui como câmera. Se o som estiver saindo bom para você aí onde está, você me fala. Deixa eu ver aqui. Eu vou desativar um microfone. Fazendo os testes, os irmãos disseram que estão sem som. Até esse momento, o que eu estava falando? Estava aqui apresentando a saudação do nosso irmão Roberto Lani, nosso amado irmão Roberto Lani, aqui o nosso irmão José Fernandes, dando aqui a saudação do nosso irmão Nice Cardoso, nosso irmão Josimar, nosso irmão Heraldo José, nosso irmão Josimar, agradecendo a Deus por nossa vida.
Aí nosso irmão Josimar disse, está perfeito, professor. Nossa irmã Josileia Silva, Dona Paz. Aí ficou sem som, né, irmão Josimar? Ficou sem som, eu fiquei falando comigo mesmo, né? José Fernandes, está sem som. Heraldo José, sem som. Sem som. Opa, voltou. Imagina se nós não tivéssemos o retorno dos irmãos, né? Já aconteceu. Aconteceu de eu gravar uma aula aqui 1h20. Quando eu fui ver, a aula estava mutada. Aí eu tive que regravar toda a aula. Vamos lá, meus irmãos. Então vocês já entenderam. Estamos aqui para o curso de psicanálise. Mas é uma psicanálise voltada para o pastorado. Por isso que você está vendo aqui o título, né? Nessa direção aqui, ó. Tá vendo aqui? Pastorado e psicanálise. Você está vendo aqui, porque por muito tempo, mas é muito tempo mesmo, começaram a fazer um divórcio entre os dons naturais, os talentos naturais que Deus concedeu a todos os homens e os dons espirituais magníficos do Espírito Santo. De tal maneira que, para se servir a Deus, somente pelos dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo. E os dons naturais, vida que leva, né? Vida que segue, faça bom proveito. Mas dentro da teologia protestante, a ênfase é outra. Todos os dons e talentos que Deus nos concedeu devem ser colocados a serviço de Deus e dos homens. Glorificar a Deus fazendo aquilo que Deus nos deu de melhor para fazermos. E dessa maneira, por muito tempo aplicou-se apenas a espiritualização do homem. Tá bom, existe a espiritualização do homem? Sim. Mas e a parte psicológica? E a parte emocional? E a parte psicanalítica? Ah, deixe sair para o pessoal que não tem Deus. Deixe sair para o pessoal que não crê em Deus. E assim as pessoas começaram a desenvolver as ciências naturais de um lado, e quem quisesse ter uma cura divina, que viesse para a igreja e esperasse o milagre de Deus. Com a virada dos séculos, nós estamos no século XXI, os próprios cursos de formação pastoral trazem uma linha que é a linha da clínica, a clínica pastoral. Essa clínica pastoral significa que o gabinete do pastor ele vai se transformar num consultório. Esse consultório é para orientação pastoral. E o pastoral pega a Bíblia, o pastor pega a Bíblia, ouve o problema que a pessoa está trazendo para ele ali, cita uma passagem da Bíblia, faz uma oração e despede a pessoa. Mais ou menos isso é o gabinete pastoral, mais ou menos isso é a orientação pastoral. Mas os problemas estão se avolumando. O gabinete pastoral não está dando conta do aconselhamento para a cristandade. E as pessoas começaram a desconfiar. Não está adiantando. A oração forte do pastor não está salvando a minha alma. Eu não estou sabendo lidar com os meus problemas. E os próprios pastores passaram a buscar formação, passaram a buscar aperfeiçoamento na sua formação, para que o seu aconselhamento ele vai para além da espiritualização das coisas. Nós devemos fazer a espiritualização? Sim, entender espiritualmente. Isso nós temos ensinado a vocês aqui, por bondade de Deus, ao longo de todos os cursos oferecidos pelo projeto dos Teólogos de Fronteira. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos que fazer a desespiritualização. Entender as coisas como elas são e não como a gente imagina que ela é. Qual que é a base das ciências naturais? Tá bem? É a humanização. É não demonizar. Não endemoniar. Não angelificar. Não divinizar. Não satanizar.
Não invocar o metafísico para aquilo que é humano e somente humano, demasiadamente humano. Se eu consigo tratar naturalmente, se eu consigo explicar naturalmente, se eu encontro as leis da natureza, os mecanismos e as ciências que explicam este fenômeno, eu não preciso apelar para o sobrenatural, para o metafísico, porque isso pode ser apenas mitologia, a mitologização do espaço humano. Não sei explicar porque que aquele raio caiu naquela árvore, é porque, no meu entendimento, a ira divina se despencou sobre uma árvore porque queria atingir um homem que estava descansando na sombra por causa que ele cometeu um pecado qualquer contra a divindade. Olha só que dramático. Olha que complicado. Um raio cai numa árvore, porque Deus, com todos os problemas do mundo que ele tem para resolver, ele resolve se vingar de um homem que deitou à sombra de uma árvore e que esqueceu de dar glória a Deus no culto. Isso é a mitologização. É o fantástico. Não, 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 não. Vem as ciências naturais, a meteorologia, estuda o fenômeno do raio, da árvore e do homem que está abaixo de uma árvore que atrai um raio numa tempestade magnética, numa tempestade meteorológica, e que por tragédia do mundo, das leis da física, das leis da natureza, estava naquela árvore ali justamente na hora em que ela atraiu o raio. Quer dizer que você faz uma naturalização da coisa, do fenômeno, do acontecido. É dessa forma que você glorifica a Deus. Você glorifica a Deus descobrindo uma explicação tangível, razoável, natural, porque o fenômeno é natural, ao invés de ficar pensando no fantástico. Mas e aí, se você vai lá para o livro de Jó, aí lá no livro de Jó acontecem os fenômenos naturais, mas quem está por trás do cenário dos fenômenos naturais é o espectro de Satanás. Essa é a segunda parte da tratativa. Nós não vamos aqui ignorar a existência de Deus, anjos e demônios. Não é isto. Só que vem depois. Em primeiro lugar, a naturalização. Essa aqui é a nossa aula inaugural para o nosso curso de psicanálise pastoral. Vamos tratar um caso clínico? Vamos. Vamos tratar um caso de distúrbio? Vamos. Vamos tratar um caso de disfunção dentro da família? Vamos. Mas sem invocar os demônios. Sem demonizar a situação. Vamos naturalizar. Vamos pelas vias naturais. Da clínica. Da audição. Do tratamento. Do encaminhamento. Tá bom? Então é por isso que a gente começa. Aí, nessa tentativa de se buscar explicações naturais para os fenômenos e não sobrenaturais, surgem os primeiros psicólogos. Aí, desses psicólogos, surgem os psiquiatras. Aí, junto com psicólogos e psiquiatras, surge a pessoa lendária de Sigmund Freud e de Gustav Jung. Então, você tem a psicologia, você tem a psiquiatria e você tem a psicanálise. Psicologia, psiquiatria e a psicanálise. Qual que é o grande diferencial? O diferencial é de que na psicanálise você não precisa necessariamente ser doutor em psicanálise. Você pode ser de qualquer área do conhecimento, qualquer ramo do conhecimento, e você pode iniciar hoje mesmo o seu curso de psicanálise. Você acredita nisso? Não precisa fazer a faculdade de psicanálise para tornar-se um psicanalista. Você pode, através de um instituto, fazer o curso completo e continuar com a sua profissão e tornar-se um analista. Nesse caso,
Você que trabalha com a igreja, você que trabalha com aconselhamento, você que trabalha com capelania, você que tem interesse em ajudar as pessoas pela palavra, pelo diálogo, pela troca de ideias, pode tornar-se também um psicanalista. Não estou oferecendo a vocês aqui um curso de psicanálise, que fique claro isso. Estamos oferecendo a você aqui um curso de formação em psicanálise pastoral, priorizando a ideia de que nós estamos pastoreando, exercendo um trabalho pastoral para com as pessoas. E pegando agora as bases dos diálogos que aconteceram entre psicanalistas e filósofos, e também psiquiatras e psicólogos, vamos pegar esses discursos, esses diálogos, e aqui nós vamos trazer para vocês. Vamos ver as situações e vamos analisar como que isso seria, como isso não seria. Se estivesse você na situação de analisar alguém, como que você poderia proceder? E eu vou trazer para vocês aqui um material, tá bem? Que dará um bom ensejo para a nossa primeira aula, a aula inaugural. Estamos cronometrando aqui, é 10h43 da noite, 21 minutos de aula. Schopenhauer e Sigmund Freud, um elo inegável. Esse artigo, como você está vendo aqui, foi escrito por esse autor, Jassanam Amoroso Dias Pastore. Por que nós vamos trabalhar com o artigo do Jassanam? Justamente porque ele faz a abordagem apropriada para o tema que nós vamos falar aqui. Quem foi Arthur Schopenhauer? Quem foi Sigmund Freud? Aqui trago a vocês o estudo dos textos freudianos, porque embora você leia Freud, tá bem? Você está lendo aqui Freud, mas você pronuncia Freud. E o nome de cima é Schopenhauer. Está escrito aí Schopenhauer, e a gente pronuncia Schopenhauer. Arthur Schopenhauer, Sigmund Freud. Um elo inegável. O estudo dos textos freudianos, a partir da perspectiva estabelecida pelos encontros e desencontros que Freud promove entre psicanálise e filosofia, em especial a Schopenhaueriana, permite investigar as possíveis aproximações e os eventuais distanciamentos entre o pensamento do filósofo Arthur Schopenhauer e a psicanálise de Sigmund Freud. Bom, atenção. Quando você está estudando teologia, a metodologia é uma. Aí você precisa aprender a estudar teologia. Inclusive, meus irmãos, nós temos aqui 10 aulas prontas com o título Como Estudar Teologia. 10 aulas prontas. É um curso dinâmico que vai levar você para dentro do universo teológico. Estou estudando teologia. A metodologia é uma formação de curso de ciências da religião. Você vai para dentro da linguagem teológica. Você vai para dentro dos autores da teologia. Você vai ficar absorvido pelos conceitos teológicos. É metafísica pura. Deus, mundo, difícil de entender. Aí você para o seu curso teológico, você vai fazer uma formação em filosofia. Outra metodologia. Outros conceitos. Outra linguagem. Outras especulações. Outras conclusões. E você precisa tornar-se um estudioso e aprender como estudar teologia com uma metodologia, filosofia com outra metodologia. Começa a sua formação humanística, tá bem? Quando você vem para a filosofia, ela é humanista. Ela vai te humanizar.
formação humanística. Aí você diz, agora eu vou para uma formação em psicologia, outra metodologia. Você vai para a área da medicina, a medicina tratamento emocional, outra metodologia. E agora você vem para a psicanálise, outra metodologia. Para cada ciência que você estudar, a metodologia adequada tem que ser utilizada para que você não faça aqui a mistura dos conceitos, das metodologias. Aqui eu apresentei para vocês 2 autores. Arthur Schopenhauer. Ele é filósofo. Ele pensa filosoficamente. Ele trabalha os conceitos filosoficamente. E qual que é o compromisso da filosofia? É com a sabedoria. Esse é o compromisso. Ela é teórica. A filosofia é uma ciência de teoria. A palavra teoria, no grego, significa procissão em direção a Theos, a Deus. Teoria é o caminho para o encontro com Deus. Assim, a filosofia, ela é especulativa, ela é teórica, ela faz abstrações. E esse é o papel dela. É o papel de despertar a curiosidade, despertar o interesse, fazer a investigação, fazer a crítica. Ponto. E ela vai ampliando os leques ad infinitum. Estou estudando filosofia, aprendendo filosofia. E qual que é a metodologia da psicanálise? É investigar o fenômeno da mente doente, da psique que adoeceu. O indivíduo que está diante de um analista está doente. Mas qual que é a doença deste que está sendo analisado? O psicanalista não sabe. A priori, a princípio, para começo de conversa, não dá para saber qual é a doença que ele tem. Por quê? Porque na maior parte da sua vida, ele já é assim mesmo. Então eu, como analista, estou olhando uma pessoa ali que é um esquizofrênico, então eu vou mandar ele para o psiquiatra. Mas não é assim que funciona. Encaminha para o psiquiatra. Eu não sei se é esquizofrenia. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia pelo psiquiatra ou pelos amigos de plantão. Mas ao procurar um analista, ao conversar com alguém que conhece as doutrinas da psicanálise, a princípio, ele é o paciente zero. Ele é o paciente limpo. É o paciente puro. E que ele vai ser tratado, ele vai ser analisado, ele vai ser curado. Mas isso aí é ao longo de uma caminhada com o seu analista. Então, no começo ele é uma pessoa natural, normal. Ele ouve vozes, ele enxerga vultos, né? Ele tem mania persecutória, tem mania persecutória. Mas aí a gente vai primeiro fazer aqui uma anamnese. O que é a anamnese? A anamnese são as primeiras conversas entre o analista e o seu paciente. É refazer o histórico de família, é refazer o histórico de vida, é com as próprias palavras de quem está ali sendo o paciente, ele mesmo, por associação livre de palavras e de ideias. Preste atenção. A base, a metodologia da psicanálise é a associação livre de palavras e de ideias. Significa o quê? Me conta a sua história. Eu aplico isso na escola. Você acredita que eu aplico isso na escola? Porque todos os dias eu atendo lá alunos, né, amigos, meninos e meninas, e eles se envolvem lá em alguma traquinagem, alguma situação. Aí o menino fica diante de mim, ou a menina, né?
Aí ela chega para contar o drama, ou ele chega para contar o espetáculo. Eu uso a metodologia com eles. Vamos lá, garotão, menina, conte a sua história. Mas como assim? Conta do seu jeito. Fala o que aconteceu. E a pessoa vai fazendo associação livre de palavras e ideias. Anota isso aí. Porque a ideia está na cabeça. Eu tenho uma ideia geral. A ideia que nós temos, a coisa, ela é genérica. É um voo panorâmico sobre a coisa toda. E como que eu vou explicar para vocês aquilo que está na minha ideia? Como que eu vou explicar de uma maneira que você entenda? Eu preciso procurar um repertório de palavras que mostre para você o que está na minha cabeça. Foi assim que aconteceu, ou foi assim que eu entendi que aconteceu, ou é assim que eu estou inventando que aconteceu. Conta a sua história. Deixa a pessoa contar a história do jeito que ela bem entende. Certamente que num ambiente escolar eu não posso aplicar a análise em crianças à torta e à direita, só mesmo nesse aspecto. Mas existem outras metodologias, porque o analista ele tem ferramentas para ele extrair um material que está recalcado no inconsciente de cada uma das pessoas. Preste atenção, eu estou aqui sendo bem meticuloso na maneira que eu vou falar isso a vocês. Cada um de nós, de acordo com a teoria psicanalítica, tanto de Freud quanto de Jung, tá bem? Cada um de nós possui um depósito de memórias. Esse depósito de memórias está recalcado para baixo do nível da consciência. Aqui está a consciência, aqui está abaixo do nível da consciência. Esse nível abaixo aqui é o depósito de memórias mortas. Aquela memória que você bateu o prego e você encaixotou e enterrou. Mas ela está recalcada. Significa que você não tratou de assuntos do passado. Você não está curado de um trauma que lhe foi acometido desde o nascimento até hoje. E o que faz o analista? Ele vai abrir a caixa de Pandora. Ele vai liberar esse material recalcado. Como que o analista vai liberar esse material recalcado? Fazendo perguntas comuns, perguntas naturais, não perguntas mirabolantes, não linguagem extraterrestre, mas estabelecer um vínculo de confiança com o seu paciente, com o seu analisando. Esse vínculo de confiança tem a linguagem da transferência e da contratransferência. Somente a partir do momento em que o paciente confiar no seu analista é que ele começa a soltar esse material recalcado inconsciente. Enquanto ele não conseguir fazer isso, todos nós temos um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa é inato, nasceu conosco e vem sendo desenvolvido ao longo do nosso dia a dia. Como assim? Eu faço uma pergunta para você. Quem você é? Aí você me diz assim, eu sou o Heraldo. Você é o Heraldo? Heraldo, você tem conta bancária? Mecanismo de defesa se levanta na hora. Tenho sim. É conta corrente ou é conta poupança? Aí, imediatamente, já tem um estranhamento. Imediatamente. Se você está funcionando com a sua psique natural, normal, está tudo aí calibrado, imediatamente o seu mecanismo de defesa já estala os dedos e fala, opa, quem é esse que pergunta a minha conta bancária se ela é conta corrente ou conta poupança? Pode ser um golpista, um estelionatário. Pode ser um picareta. Eu posso ficar sem os meus réis na minha conta. Por que você quer saber se a conta
corrente, se conta. Não, não, calma, calma, calma. Estou apenas aqui coletando dados, porque eu pertenço a um órgão de fiscalização do governo. Você não está vendo aqui a bandeira nacional? Está bem aqui, ó. Você não está vendo que eu sou brasileiro com muito orgulho? Está vendo que eu estou usando aqui a camisa verde? Estou estabelecendo um contato visual com você. Fica tranquilo, porque a tua conta bancária está sendo protegida por senha. E a tua senha está toda criptografada. Você não vai ter que oferecer sua senha. Só fiz algumas primeiras perguntas, tentando desarmar o mecanismo de defesa do Heraldo, do José, do Josimar, do Rogério. Mas se a sua psique funciona boazinha, naturalmente, você não vai dar continuidade a esse assunto. Você vai seguir a vida. Você viu que efeito legal, né? Aconteceu aí? Nem sei como que esse efeito veio, né? Não sei como que eu fiz aqui, se eu fizer assim, né? O mecanismo de defesa, ele imediatamente ele prepara para deixar você em ponto de bala. Não é para você entregar os pontos. Agora, se o seu mecanismo de defesa estiver muito fragilizado, você está com uma carência emocional, afetiva, você já vai baixando a sua guarda e vai entregando, né? Conta bancária, senha de cartão, endereço que você mora, quantas pessoas. É uma carência emocional, uma carência afetiva. Então você já está sabendo que o analista é aquela pessoa que tem um preparo para conversar com o paciente. Esse preparo está dentro de um repertório da psicanálise e com esse repertório vai trazendo à tona o material inconsciente, e esse material inconsciente é através de livre associação de ideias e de palavras. Anotaram isso aí, meus irmãos? Anotaram, né? Espero que tenham anotado, mas se não anotaram, meus irmãos, vocês revejam depois essa parte da aula inaugural. Vamos saudar o nosso irmão José Silva. Paz a todos os meus irmãos. Estou de viagem. Vejo a aula depois. Boa aula a todos. Paz, irmão José. Boa viagem. Que o Senhor continue lhe guardando no caminho. Em nome do Senhor Jesus. Ó aqui o Heraldo José. Olho de espanto, meu irmão. Tem aqui o nosso irmão Gabriel Ricardo. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Deus em Cristo vos abençoe grandemente. Temos aqui também o nosso irmão Erlan Alencar. Paz de Cristo a todos os irmãos e irmãs. Eu, um dia, conto a minha história sobre o medicamento chamado Zolpidem, que o psicólogo passou para mim. Pelo amor de Deus, hein, meu irmão? Que história seria essa, né? Faz até um tempo que a gente não conversa, né, irmão Erlan? Mas traz pra gente aí algum dia, né? Rapidão. Ou lá no grupo mesmo. Você pode mandar no grupo lá que a gente vai ouvir. Mas eu já imagino, né? O que vem pela frente. A tendência da psicanálise é a seguinte: é não medicar. Qual que é a medicação do analista? A medicação é a palavra, tá? É não usar nenhum psicotrópico. Nenhum tipo de psicotrópico. Deixa isso sair para o psiquiatra. Deixa sair para o psicólogo. Já a psicanálise, a cura vem pelo diálogo. Você precisa soltar o material recalcado. Para exemplificar, como foi que Deus soltou o material recalcado de Jacó? Vamos analisar aqui a história de Jacó. Vamos para a área bíblica, a área pastoral, já que a gente já tem um pouco aqui de repertório da psicanálise. Você imagina Jacó, que tem um nome Jacó, e é aquele que agarra pelo calcanhar,
e que recebe o apelido de o suplantador ou o enganador. Tenta recriar aqui a anamnese, né, a história de família de Jacó. Está dentro de uma cultura em que todos os bens de família vão para o primogênito, e o primogênito não é ele, é Esaú. E, consequentemente, ele terá que viver à sombra de Esaú. O pai tem preferências por Esaú porque ele era caçador igual o pai. E o Jacó vai desenvolvendo hábitos mais domésticos, né? Mais parecidos com a mãe, porque a mãe também era pastora. Você sabe que a Rebeca era pastora, enquanto que Isaac ele era um caçador do deserto. E o Esaú mais parece com Isaac e o Jacó mais parece com a mãe. E recebe o nome, Jacó, né? O que agarra pelo calcanhar é o suplantador e, por associação de ideias, ele é o enganador. Através dos sortilégios, através das estratégias, o Jacó consegue comprar legitimamente a primogenitura de seu irmão. Houve uma transação feito com um prato de lentilhas, mas esse prato de lentilhas é o contrarrecibo. Esse prato de lentilhas é um ritual espiritual, é uma comida sagrada. O envolvimento ali é realmente de um ritual. Então, Jacó consegue, através de uma estratégia, comprar a primogenitura de Esaú e recebe a ameaça de morte. Vai morrer. Por que vai morrer? Porque aí ele faz uma outra estratégia e agora a estratégia ela é bem sórdida, né? Ele engana o pai cego com a ajuda da mãe. O Jacó entra, se passa por Esaú e consegue roubar a bênção, porque o Isaac abençoa Jacó pensando que é Esaú. E agora o Jacó tem que sair no mundo. Sair no mundo porque tem uma ameaça de morte e o Isaac não, o Esaú não está para brincadeira. E corre, de pé no mundo. A mãe enviou ele para a terra do seu antepassado. Ele deita e dorme. Ele tem um material recalcado? Tem. Onde está esse material recalcado? No seu inconsciente. O que é que está no inconsciente de Jacó? Aí você vê o sonho que ele tem. Ele não está sonhando com as ameaças de Esaú. No sonho, preste atenção que a gente vai terminar nossa aula por aqui. Tá bem? Ele tem um sonho. E a psicanálise, ela fala, a linguagem dos sonhos é a linguagem do inconsciente. O que você tem que dizer para todo mundo ouvir, você não diz. Mas o teu inconsciente diz. E como que ele diz? Fazendo você sonhar. Então, quando você sonha, não é um sonho metafísico, não é uma revelação de Deus. Quando você sonha, é o material inconsciente que está recalcado, que está revestindo a mensagem com uma metáfora. Certamente que na Bíblia você tem a linguagem dos profetas. É uma revelação de Deus. Eu sei disso, você sabe disso. Mas como nós estamos fazendo uma análise, psicanalizando a história de Jacó, olha só que coincidência. Ele tem um sonho. E qual que é o sonho dele? Uma escada que toque os céus. Rapaz, que sonho magnífico, né? Ele pega uma pedra, transforma a pedra num travesseiro e, enquanto ele dorme, ele sonha. E o que é que ele sonha? Uma escada cujo topo alcança os céus. Isso é uma presunção muito grande. Por que é uma presunção muito grande? Porque você tem na história bíblica a Torre de Babel. E a Torre de Babel ela é presunçosa. Façamos para nós uma torre cujo
topo alcance o cume dos céus. É isso que diz o texto. Passamos para nós uma torre que toque os céus. E o que o Jacó está sonhando? Ele está sonhando com uma escada que alcança os céus. É o mesmo sonho da humanidade inteira. É o mesmo. Aqui, ó. Vou pegar para vocês aqui. Ó. Gustav Jung. Tá aqui Psicologia Aplicada do Jung, tá bem? Ele é um psicanalista. Tem até o cérebro aqui, o símbolo do cérebro. O Jung, ele fala para nós o seguinte. Existe um inconsciente coletivo na humanidade. A humanidade tem uma memória, que é a memória da raça. É o inconsciente coletivo. E tudo que nós temos hoje de lembrança são reminiscências de povos antigos. Então, vez por outra você tem um sonho, vez por outra você tem um impulso, vez por outra você tem um desejo que não é seu, não tem nada a ver com você, nada a ver com você. Da onde que vem esse sonho, esse impulso, esse desejo? Dos seus ancestrais, através de um inconsciente coletivo. Aí o Jung ele fala sobre os arquétipos. Arquétipo significa os primeiros modelos de pensamento, os primeiros modelos de sentimentos, os primeiros modelos. Aí você pega nós estamos analisando a escada de Jacó, presta atenção. O que é a escada de Jacó? A escada de Jacó é a Torre de Babel. A Torre de Babel é a escada de Jacó. Como que você sabe? Porque a linguagem é a mesma. Passamos para nós uma torre cujo cume toque os céus. E o Jacó tem o mesmo sonho dos babilônios. O mesmo sonho de toda a humanidade. É conseguirmos construir um monumento, uma estrutura, uma engenharia, uma coisa qualquer que nos tire desse plano de terra que nós temos aqui e alcançarmos a eternidade, filho. O objetivo da Torre de Babel é este, é chegar para fora do planeta Terra. Acabou esse sonho? Não acabou. Você tem o Elon Musk aí, que é o lançador de foguetes, que está planejando habitar Marte, populacionar Marte, envia foguetes para a Lua e vai e volta. Tem uma estação espacial do lado de fora da Terra. Isso eu falo para os que acreditam na teoria da bola, né? Para os que acreditam em todo esse movimento interplanetário. Falo com vocês. Mas o que é esse movimento do Elon Musk, da NASA, da navegação espacial? É o mesmo da Torre de Babel. É o mesmo. E o que faz o Jacó? O Jacó sonha em viajar para fora do mundo. O Jacó sonha em sair da Terra. E, de fato, ele vê uma escada cujo topo toca aos céus. E aí ele consegue o que em Babel o pessoal não conseguiu. Ele consegue o que os babilônios não conseguiram. Porque a Torre de Babel foi interrompida por um juízo divino. A linguagem se confundiu. Mas ele consegue. A escada dele toca os céus. Deus está sentado lá acima da escada e ele vê os mensageiros, os malaquins. Ele vê anjos descendo. A linguagem é muito importante, tá? Na hora que a pessoa está contando o sonho, tem que se ver os detalhes. E o detalhe é de que primeiro o anjo desce, para depois o anjo subir. Então você tem anjos descendo e anjos subindo pela escada. Não é que estão voando, batendo asa e... Não é uma escada rolante, né? Que ele pega o primeiro degrau e a escada vai levando o anjo. Não, é aqui, ó, pedalando mesmo, pé de pé. Os anjos aqui não têm asas.
Aí quem são esses anjos? Porque o sonho está sendo contado. Tive um sonho essa noite. Qual foi o seu sonho? Conta aí. Eu vi uma escada. Aí essa escada, ela tocava o cume dos céus. E o Senhor estava no topo da escada. Os anjos desciam e subiam sobre a escada. E aquele que está sentado no trono, Deus, falou comigo, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E darei a você a terra dos seus antepassados, e serei com você por onde quer que você vá, e trarei você de volta em paz para esta terra. Darei a você a terra do Eveu, do Querezeu, do Jebuseu, do Girgazeu, e toda aquela planta onde pisar a planta do pé. Aí ele acorda. Aí eu acordei. Aí quando eu acordei, eu percebi que esse lugar aqui é um lugar terrível. Esse é um lugar terrível, porque ele não é outro lugar senão Babel. É Babel. O que é Babel? Bom, Babel, meus irmãos, é casa de Deus, sabe? Só que agora as nossas traduções não trazem casa de Deus, obviamente, né? Trazem confusão. Mas não é, tá? Babel é portal dos céus, é porta dos céus. Literalmente. Aí ele pega uma pedra, ele unge essa pedra e ele fala: se Deus for comigo pelo meu caminho, me der pão para comer, folhagem para dormir, em paz me tornar a trazer a casa do meu pai, esta estela, essa pedra que eu estou ungindo, ela será a pedra angular do templo de Deus. E eu lhe darei o dízimo de tudo quanto eu possuo. Ele faz um voto. E ali o nome é batizado como sendo Betel, não Babel. Só que você tem Babel, Babilônia, e você tem Betel. No arquétipo é a mesma coisa. Qual que é a diferença? É que lá, em Babel, é um ato de desobediência a Deus, e aqui já é uma revelação divina. O desejo é o mesmo, só que um é autorizado e o outro é desautorizado. Um recebe a censura, o recalque, a discriminação. Uma passa para o tabu. Tabu, não se fala nisso, está proibido. A outra não. A outra está liberada. Deus está liberando. Você está fazendo uma análise do texto. E agora a gente quer saber o quê? O que representa a escada, o que representa Deus do topo da escada, o que representa o anjo primeiro ter que descer para depois ele subir, por que esse anjo não tem asa, por que Deus faz uma promessa tão igual que ele fez para Abraão. Aí você faz a análise de que o Jacó, ele é o novo Abraão. O herói de Jacó é o pai Abraão. Ele está se identificando com o seu avô. E ele está identificando a exaltação do Deus do seu avô, que é uma projeção da superação da ameaça de morte que ele acabou de receber do irmão. Então ele vai superar. No inconsciente dele, ele acredita, vai superar. Por quê? O Abraão recebeu as mesmas promessas que ele está recebendo e, portanto, ele vai conseguir superar essa situação. O material recalcado está sendo liberado, que é justamente um sentimento de megalomania, tá? Essa megalomania é um sentimento de grandeza. Ao invés de ele ser dominado por um sentimento de inferioridade, um complexo de inferioridade, julgar que ele está sendo ameaçado de morte pelo seu irmão, não, ele tem um complexo de superioridade. Ele é superior a Esaú e ponto. Ele é o novo Abraão.
E se o Abraão venceu, ele vai vencer também. Aí você tem uma projeção da psique dele que leva ele a ir, né, para a casa de Labão, casar-se com Raquel, pagar o preço de Raquel e de Leia, e quando ele volta, ele é um novo Abraão. Por quê? Porque ele volta do ponto de partida de Abraão, meu irmão. Da onde foi que Abraão partiu? Ele partiu de Harã. Para onde que vai o Jacó? Vai para Harã. E o que fez o Abraão? De Harã foi para Canaã. Foi de mão abanando? Não. O Abraão foi cheio de fazenda. E quando o Abraão chegou em Canaã, ele chegou e ficou mais rico do que ele já era. O que acontece com o Jacó? O Jacó é o novo Abraão. Ele também sai de Harã e ele sai muito rico, com 4 vezes mais gado do que o sogro dele que ele deixou para trás. Quem que é o sogro? O sogro é o irmão de Abraão, parente de Abraão. Quer dizer, da mesma maneira como Abraão abandonou a parentela para prosperar em Canaã, o Jacó faz a mesma coisa. Fizemos uma análise do texto. O texto diz isso? Não, o texto não diz isso. O texto dá uma narrativa teológica, bíblica, escriturística. Quem é que fez a análise? Você. Em que eu vou aplicar isto numa consulta, né? Num diálogo clínico? Em que? Olha, você faz a leitura do texto e a pessoa que está diante de você está contando que teve um sonho que vai lembrar o sonho de Jacó. Quando a pessoa diz que sonhou que estava viajando de avião de um canto para o outro, a pessoa conta que ela viu que ela era um anjo, né? Ela está pensando que ela vai morrer. Existe um arquétipo. É o arquétipo da superação de uma crise que a pessoa está vivendo. Qual que é a crise? Crise familiar, crise doméstica, crise com o filho, crise no casamento, crise existencial. E a pessoa tem sonhos de escada de anjo. Não vou continuar, vou deixar o exercício para os irmãos aí, as irmãs, tá bem? Fazerem a sua análise e vão perceber que ao longo do nosso curso, nós vamos sempre trazer aqui alguma incursão para dentro da Bíblia. E você? Você vai fazer a associação livre de ideias. Você vai anotando o repertório, vai ajuntando com aquilo que você já conhece, aquilo que você já sabe, e vai aplicando na sua formação. Eu tenho que chamar você para vir para a formação, tá? Ó, venha para a formação, participe conosco, tá bem? Deste curso do começo ao fim. Patrocine a sua formação. Inscreva-se. Uma mensalidade simbólica só para que você nos patrocine aqui e a outros irmãos também, e a gente possa seguir essa caminhada até o mês de julho de 2025. Que a graça de Cristo seja com você, meu irmão. Que o Senhor Jesus te abençoe. Deixa eu ver aqui, chegou o nosso irmão Benedito Sabino, dando a paz do Senhor Jesus, Fortaleza, né? Já falamos com Pernambuco, e falando agora com Fortaleza. Paz, meu irmão. Nosso irmão Heraldo José, estou gostando da aula. Tá bem, Deus abençoe, meu amigo, né? Irmão Erlan, corrigindo, foi o psiquiatra que passou o Zolpidem e não o psicólogo. Perdão pelo meu erro de concordância. Mas é importante, né? É importante a gente saber a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo, né? Então, foi um erro que dentro da psicanálise eles chamariam de ato falho. Bem, ato falho, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui outras vezes. Ato falho é quando você fala uma coisa que está no inconsciente. Aí sai uma palavra e depois você tem que corrigir, porque não era isso que você queria dizer, mas foi o inconsciente que falou. Quer dizer que esse psiquiatra aí, ele atuou a figura de um psicólogo. Josimar, boa análise.
né, nunca havia associado o sonho de Jacó com a Torre de Babel. Você pode ver até o nome, né? Babel e Betel. Você pode ver a semelhança também. Então, você está fazendo uma análise psicanalítica, no caso, né? Nas duas situações, Deus se manifesta. E isso, nas duas, Deus se manifesta. Aí você vai vendo aqui a semelhança, né? Lá em Babel, Deus se manifestou e falou, basta, né? Aqui, a história já mudou e ele falou, é isso aí. Então, quando você espera o próprio Deus se manifestar, é de um jeito. Quando você quer forçar a barra, é de outra maneira. Né? Tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz, com a graça de Cristo, mas eu preciso convidar você. Matricule-se no curso, tá bem? Esse curso tem a duração de 1 ano. A nossa caminhada é de 1 ano. Matricule-se no curso. Você vai participar com uma contribuição mensal de R$ 50. Essa contribuição ela garante a continuidade do curso e também, no final, a emissão do teu certificado para um curso de formação psicanalítica pastoral. Deus abençoe, fique na paz e bom descanso, né? Bom fim de semana para vocês também. Lá na terça-feira a gente está de volta, porque na segunda-feira é o curso de teologia básica. Vamos ter até reunião de obreiros lá, eu não vou estar aqui presente. Mas na terça-feira nós estamos voltando com o curso de teologia do Novo Testamento, tá bem? Boa noite, meus irmãos.